Olá pessoal, bem-vindos a mais uma edição do Projeto Live, que hoje tem a alegria e a satisfação de receber o amigo Marcelo Mazzola, o mais alto e melhor clima carioca. Bem-vindo! Hoje trataremos da produção autônoma da prova, tema sobre o qual nosso convidado tem uma expertise extraordinária. Tenho certeza que vamos aprender muito na live de hoje. Olha o nosso convidado aí já na área. Vamos lá. Fala, meu xará. Fala, meu amigo. Já tá ouvindo a nossa trilha sonora aí? Maravilhoso. E eu tô vendo ali uma fotinha no fundo. O que é aquilo ali? Você é um gênio, Ó né, da nós, ó nós, ó tecnologia. nós, ó. Porra, maravilhoso. Cara, e eu vi o Mengão aí no fundo. Já mais um ânimo pra live, hein? Pô, vamos entrar no melhor clima carioca, hein? Porra, você é gênio demais, cara. Cara, satisfação ter você aqui no nosso projeto live. Olha Você o já Beck aí, acompanhou? ó. Olha o Você Beck aí, já, ó. você Olha o já Beck aí acompanhou? dando um oi Ah, aí pra gente. Beck é gigante, monstro, beijo você, velho. monstro. Meu Pô, querido, é uma satisfação recebê-lo aqui no nosso projeto live. Um projeto que você sabe só se realiza mesmo aí pela generosidade dos amigos. Fiquei muito feliz que você tenha de alguma maneira, né, arrumado tempo aí na sua agenda para poder nos brindar com considerações acerca da produção autônoma da prova, um tema instigante que você pesquisa de há muito, né? Então, eu tenho certeza que a gente vai aprender bastante com as suas considerações. Para quem está chegando agora, ó, os avisos de sempre, tá? A live vai ficar disponível no IGTV e logo em seguida ela segue para o meu canal do YouTube. Marcelão, vou abrir o espaço para você fazer as considerações iniciais. Você sabe que eu conduzo a transmissão no formato de entrevista. Para te franquear a palavra por mais tempo, eu farei aqui 6, 7, 8 provocações, vamos bater um papo, mas o espaço é todo seu. maravilha, irmão. Cara, primeiro, Marcelão, meu xará, porra, é uma alegria, né? Uma honra poder estar dividindo aqui essa uma hora com você. Você é um cara, enfim, que já esteve com a gente lá na ESA Rio de Janeiro falando sobre normas fundamentais do processo civil. Porra, um cara que é um amigo do processo, né? E o processo às vezes faz amigos para a vida. Então é Bahia, Rio de Janeiro, que não sei como iam poder se encontrar, mas o processo acaba reunindo e permitindo isso. E realmente o tema, cara, da produção autônoma da prova é um tema que eu venho pesquisando já há algum tempo, tenho escrito alguma coisa e, sem dúvida, fazendo já uma comentário preliminar, eu acho que talvez seja uma das 5 coisas mais interessantes que a gente tenha no Código de 2015, não que seja uma novidade, algo absolutamente Uhum. inédito, como a gente vai ver, mas de praticidade é algo que eu reputo muito interessante e importante para a vida do operador de direito de modo geral. Joia. Marcelão, nós temos, além de muitos colegas que nos honram acompanhando as transmissões, muitos pesquisadores, temos também muitos alunos. E por essa razão, né, eu sempre primo pela didática da exposição. Então, eu lhe farei aqui 2 ou 3 provocações iniciais de cunho mais didático, geral, teórico, para que todo mundo, independente da instrução, né, possa acompanhar com mais tranquilidade as suas explicações, tá bom? E aí, já lhe faço a primeira provocação. O que a gente deve compreender por produção autônoma da prova e no que isso se diferencia da produção antecipada da prova? Né? Para quem já, de repente, estudou pelo CPC 73, tem mais tempo de estrada, se acostumou a compreender a produção antecipada como medida cautelar, queria que você fizesse um apanhado geral para nos dizer logo no início o que a gente pode compreender por produção autônoma e no que ela se diferencia da produção antecipada. Maravilha, Marcelo. Basicamente é o seguinte, lá no CPC 73, quem estudou, você deve ter estudado, que você é mais velho do que eu, né? Mas eu peguei só o finalzinho. Meses, né? Quem estudou lá pelo CPC 73 estava muito acostumado com essa expressão produção antecipada da prova. E o que era isso? Né? Basicamente, eram aquelas hipóteses em que havia urgência, isso estava lá no capítulo dos processos cautelares, né? Se havia uma urgência na produção da prova. Então, por exemplo, é aquele exemplo clássico, o prédio está em ruínas
Então, se eu não fizer a prova, ele vai desabar e eu não vou ter como produzir essa prova. A testemunha que está doente, olha, vai morrer, então eu preciso ouvi-la, preciso fazer a oitiva dela. Então, essa era a ratio, né, da produção antecipada da prova no CPC de 73. Lá também, no capítulo dos processos cautelares, também tinha o arrolamento de bens, a justificação, a própria exibição de documento. E aí, o que o CPC de 70, o CPC 2015 fez? Né? Resolveu organizar um pouco isso. Então, ele, nos artigos 381 a 383, e aí a gente pode já fazer um primeiro comentário, Marcelo, são 3 artigos só, mas são 3 incisos e 10 parágrafos. Então, assim, tem muita coisa, né? E aí, o que o legislador fez? Ele manteve o nome Produção Antecipada de Prova, e eu vou dizer que eu não gostei particularmente do nome, eu vou te explicar por quê. E dentro dessa produção antecipada de prova que está lá no 381, ele prevê basicamente 3 hipóteses, né? De que você pode produzir essa prova de forma antecipada, mas eu vou chamar autônoma, tá? A primeira é justamente aquela hipótese que já existia no CPC de 73, quando houver urgência, né, necessidade de produção da prova, numa situação que a prova possa ser comprometida, a produção dela possa ser comprometida no futuro. Né? A segunda hipótese é quando justamente a prova possa viabilizar, né, uma autocomposição, ou seja, um acordo. Né? Eu quero produzir a prova para saber se eu tenho realmente chance ou, eventualmente, para que eu possa até facilitar um método autocompositivo e não só um acordo, mas uma negociação direta, uma conciliação, algo do tipo. Certo. E o terceiro, que na verdade, o inciso terceiro, que na verdade eu acho que de algum modo ele está contemplado no 2, né? Ou o 2 está no 3, né? Diz que o prévio conhecimento dos fatos possa evitar a justificação, possa evitar a ajuizamento da ação, ou justificar. Ou justificar ou evitar, né? E aí eu vou te dar um exemplo bem concreto dos incisos 2 e 3, que eu acho que eles dialogam muito, né? Permitir acordo e evitar ação, às vezes tem se eles não se interconectam, eles se tangenciam, né? Então, assim, um cliente chegou para mim e falou assim, mas olha, eu acho que eu estou pagando um aluguel, uma empresa, muito alto. Falei, olha, mas você está baseado em quê? Ah, não, eu vi aqui um laudo de mercado e tal, eu queria entrar com uma revisional de aluguel. Falei para ele, olha, se a gente entrar com uma revisional de aluguel e perder, você vai pagar sucumbência. Tá? Existe uma maneira, talvez mais simples, de você testar o seu direito. E aí eu costumo brincar que a produção autônoma de prova é como se fosse um termômetro que você coloca na criança para saber se está com febre ou não. Então, você pega a produção antecipada de prova ou a produção autônoma de prova e fala assim, vamos fazer uma perícia, só para ver se o valor daquele aluguel realmente é compatível com a realidade de mercado. Né? A outra parte é convidada para participar dessa prova, para que seja preservado o contraditório, então o perito vai falar, olha, você paga 10 mil, na verdade, o valor correto é 8, o valor de mercado é 8. Então, ou seja, você já tem um laudo, né, uma prova pericial, que você vai poder usar na futuração, ou pelo menos você vai chegar para o adversário e falar, filhão, olha aqui, eu pago 10, mas o perito disse que é 8. Você tem certeza que você não quer fazer um acordo e a gente evitar esse litígio? E você não vai pagar nem honorários. Então, acho que a produção autônoma da prova, Marcelo, ela tem um grande ganho, porque ela preserva a questão da urgência, ou seja, se eu precisar fazer a prova numa situação de urgência, está lá preservado, independentemente se vai ter um processo indenizatório, de ressarcimento no futuro. Acaba um pouco aquele dogma de que a prova, o juiz é o destinatário da prova. Na verdade, o destinatário da prova é a parte, porque vai produzir a prova e ela faz o que ela quiser depois para a prova. Né? E, ao mesmo tempo, permite eventuais acordos ou evita o ajuizamento de demandas. Porque, só para completar essa primeira provocação, por que eu não gosto do nome produção antecipada de prova? Porque a produção antecipada de prova, lá no CPC de 73, ela pressupunha um processo principal, a ação ordinária, vamos dizer assim. Né? O processo principal é a medida cautelar. Aqui não. Aqui eu posso produzir a prova autonomamente, o que Flávio Archo já dizia em 2009, Daniel Neves também, a tese dele de doutorado. Tese de doutorado do Daniel trata disso. Né? Salvo engano, foi em 2006, exatamente. Então, isso a doutrina já vinha falando. O que o CPC veio foi justamente positivar essa possibilidade e ampliar as hipóteses. Né? Uhum. Então, eu reputo muito importante e muito interessante. Perfeito. Uma segunda provocação, embora eu já até conheça a sua posição, mas eu acho importante a gente publicizar isso para a galera que está nos acompanhando. Você acha que o regramento do 381
em alguma medida, já supera aquela ideia de que o juiz seria o único, exclusivo destinatário da prova? Quer dizer, agora eu posso dizer que eu tenho uma prova para dizer que é minha, para chamar de minha? Olha, eu estou 100% de acordo com essa afirmativa. Para mim, sempre me irritou aquele mantra. O juiz é o destinatário da prova. O CPC de anterior era o 130, 131, dizia, olha, o juiz cabe ao juiz, ele que é o destinatário. Não, agora o que o CPC diz? Eu posso produzir essa prova só para eu saber, só para eu ter a prova, ou para saber se eu tenho um possível direito, ou seja, se eu estou lastreado para poder ajuizar uma futura demanda ou buscar um acordo, independente se vai existir uma futura demanda ou não. Eu acho que o grande barato, e eu vou te dar um exemplo, outro dia um cliente chegou no escritório e falou o seguinte, mas olha, a gente tem uma fábrica e eu queria fechar a fábrica. Só que o Ministério lá Público do Trabalho está enchendo o saco. Pode encher o saco em questões de prevenção, de acidente e tal. Então, veja, ele tinha uma urgência porque ele queria fechar. Mas ele queria produzir a prova. Então, olha que interessante. Ele não tinha uma urgência visando uma futura ação judicial. Ele queria se preservar e se precaver. Obviamente, uma prova com lastro oficial, uma perícia para que fosse lá um perito e falasse, olha, tá tudo ok. E ele ficasse blindado. Então, veja, até como no 381, Marcelo, inciso 1, quando fala de urgência, não necessariamente existe ao conflito, um né? potencial conflito ou algo iminente. É uma situação que, às vezes, é uma urgência que eu preciso da prova para me resguardar. Claro. A urgência, como você bem explanou aí, não tem que necessariamente estar associada ao conflito, né? Esse exemplo da fábrica é super interessante. E aí eu também vejo que pela redação atual do 381, a gente, lá para o inciso primeiro, preserva a urgência, mas também, e aí vai para o 2 e 3 para os demais, a gente preserva a urgência, mas também evoca uma outra referência, que é a clareza da informação, muitas vezes necessária para você justificar a propositura da demanda ou para evitar, né? Muitas vezes para saber, por exemplo, se a proposta do réu numa audiência de mediação em conciliação 334 é suficiente para poder compor o prejuízo. Você imagina um acidente causado num determinado imóvel, qual é a extensão do dano, de quanto a gente está falando? É para você reestruturar uma parede ou o imóvel inteiro está condenado. Sem essa informação, a audiência de mediação e conciliação é pouco produtiva. Por quê? Porque sem saber a extensão do dano, eu não sei se a proposta do réu é viável, é séria ou não. Não, Se e você 50 pode pensar... mil resolve, ou se 50 mil não é nem 10% do que eu vou precisar. Não, e você pode pensar, Marcelo, como não tem condenação sucumbencial a rigor nesses casos, a gente vai ver que tem algumas exceções, mas assim, até um acidente, imagina um acidente qualquer, você quer saber quem foi o responsável. Em vez de você entrar com a ação apontando, foi você, e se perder eu vou pagar sucumbência, Não, vamos fazer uma perícia, vamos colher um depoimento pessoal de alguém, uma testemunha. Você faz para você isso. E aí você, com base nisso, né? O que eu acho interessante, Marcelo, só antes de devolver a palavra, é o seguinte: a produção antecipada de prova, a utilidade dela, ela se espraia pelo código, né? Eu vou dar só 2 exemplos, além desses todos que a gente está falando aqui, positivados, tá? Que é o da monitória, lá no 701, diz que a produção da prova documentada, através do procedimento de produção autônoma da prova, pode servir como a prova que vai embasar a ação monitória. Então, muitas vezes eu não tenho um título executivo extrajudicial, vou botar aqui, que isso aqui quase caiu, um título executivo extrajudicial, e você faz um depoimento, com base nesse depoimento, você documenta, né, aquele depoimento, e com base nessa prova documentada, você entra, por exemplo, com uma monitória. Um outro exemplo, na ação rescisória, com base em prova nova. Obviamente, a prova que já existia, aquela história, a prova que já existia, você não pode usar por algum motivo, né? Mas você pode usar o procedimento de antecipado de prova para poder produzir essa prova e aí viabilizar o manejo da ação rescisória. Então, veja, olha quantas situações a gente tem aí de utilidade e pode maximizar seu uso. É uma outra provocação que eu já lhe faria aqui na sequência, Marcelo. Veja, a produção autônoma da prova, não tenho dúvida de que é uma ferramenta super importante para o exercício da advocacia, como você já está levantando aí, né? A questão de você não ter sucumbência, embora a gente tenha alguns enunciados meio desencontrados, né? É frequente você evocar lá o enunciado, acho 118 do Conselho 118. que ali
Acho que está tá um pouco fora da ordem aquilo ali. Queria que você comentasse os aspectos práticos para o exercício da advocacia, né? No que toca à Claro. produção autônoma da prova. Você já trouxe muito bem aqui as informações relativas à possibilidade de se evitar uma demanda, de você facilitar a autocomposição, e em aspectos ainda mais práticos, como é que fica, por exemplo, sucumbência, honorários? Queria que você comentasse o enunciado 118. É, Vai que alguém perdeu essa live que você está dando show e vai direto para o enunciado, achando que aquilo ali se aplica. Qual é o então, panorama que você me dá disso tudo aí? vamos lá. Se a gente procurar nesses 3 artigos, nesses 10 parágrafos, né, do Código, não vai achar nenhuma previsão de cabimento de sucumbência. Até porque, qual é a natureza da produção autônoma da prova? Né? Quase uma atividade de certificação. É a produção da prova. É seu direito de produzir a prova. O juiz não valora fatos, não há consequência jurídica, não tem julgamento, não tem vencidos e não tem vencedores. Não tem Né? sucumbência. Então, assim, a rigor, não teria vencidos, né? Então não teria sucumbência. Essa é a primeira ideia do legislador. Só que a prática, né, ela é muito mais rica do que a teoria. Né? E em muitas situações, eu mesmo já tive que lutar pela sucumbência na produção autônoma de prova, o requerido, vamos chamar assim, colocou todas as barreiras possíveis e imaginárias para viabilizar a produção da prova. Eu precisava fazer uma perícia numa fábrica, e ele não deixava, ele não dava acesso à fábrica, ele dizia que eu não tinha legitimidade, ele dizia que eu não tinha interesse, ele inventou uma situação de segredo de negócios para embaraçar a produção da prova, e tudo que você imaginar que ele podia oferecer de resistência, ele ofereceu. E um processo desse, que era para terminar de modo muito mais célere, se arrastou por meses. Então, a origem desse enunciado 118 do CJF, do Conselho da Justiça Federal, diz o seguinte: é cabível a fixação de honorários advocatícios na produção autônoma de prova na hipótese de resistência da parte requerida na produção da prova. Então, se o procedimento se transcorrer de modo normal de pressão e temperatura, não vai haver... Você sumiu da tela, Marcelo. Ah, voltou. Voltou? Voltou, você voltou. Se o procedimento transcorrer em situação normal de pressão e temperatura, não tem que se falar em condenação a honorários. Certo. Produz-se a prova, o juiz profere aquela famosa sentença de certificação. Eu nem gosto muito de falar que é homologando, o juiz homologando a prova. Eu acho que meramente ele certifica que a prova foi produzida, aí encerra o processo. Agora, se a parte requerida oferece resistência, ou a mesma parte requerente, porque como a gente vai ver, o requerido pode também requerer aproveitar esse processo de produção autônoma da prova e pedir outras provas, aumentar os fatos, ampliar os fatos que têm alguma relação com aquela tese inicial, com aquele substrato fático inicial, e pedir outras provas. E aí a resistência pode ser do requerente. Então, veja, ambos eventualmente podem ser condenados a pagamento de honorários advocatícios quando houver resistência. E aí me fizeram uma pergunta uma vez: cabe majoração de honorários recursais, lá 85, parágrafo 11? Para mim, me parece claro. Se o cara apelar nesse ponto, questionando e perder o recurso, vai ter a majoração dos honorários. Perfeito. Você já nos deu aqui uma aula sobre o conceito de produção autônoma da prova, já diferenciou a produção autônoma da produção antecipada, comentou aqui as 3 hipóteses, né, de cabimento do 381, também já mencionou aqui, fez uma crítica, ou pelo menos referendou a crítica, né, de que o juiz não é o destinatário, ou pelo menos ele não é o único destinatário na produção da prova, né? Então, eu vou te fazer mais uma provocação nessa linha para que você agora nos dê informações sobre os meios de prova que são admitidos aí. Quer dizer, eu posso produzir, todos os meios são admitidos aí na produção autônoma de prova? Ótima pergunta, Marcelo. Assim, me parece muito claro assim que prova pericial, prova testemunhal, depoimento pessoal, a inspeção pessoal do juiz, né? Eu acho que são perfeitamente meios de prova. Tem um que eu acho que é mais polêmico, que é a confissão, né? O código trata como meio de prova. E aí eu até queria saber a sua opinião sobre isso. Eu vou te dar a situação. Esse é um tema, eu já digo que é controverso, tá? Cada um pensa... pessoal.
Vamos explicar para o pessoal. Vamos lá. Eu, por exemplo, teve sei lá, um acidente de carro e eu quero ouvir lá o condutor do outro veículo. Eu quero um depoimento pessoal, até para eu esclarecer alguma coisa antes de propor a ação indenizatória, se for o caso. Uhum. E aí eu entro com o pedido e falo, ó, excelência, eu quero ouvir o requerido aqui, o depoimento pessoal dele. Ele não vai. Ignora. Certo. O que acontece nessa situação? Veja, a gente tem aí um ato, vamos dizer assim, nada colaborativo, né, desse requerido, mas esse juiz da produção antecipada de prova, ele não valora nada. Ele não valora, ele não julga, ele não aprecia as consequências jurídicas. Então, tem muitos doutrinadores que entendem que, não, se ele não foi, é confissão. E essa confissão se arrasta para um futuro processo. E tem gente que fala, não, ele não foi, o que o juiz da outra ação vai fazer, ele vai, como se fosse uma prova atípica, valorar esse comportamento faltoso, esse comportamento anticolaborativo na futura ação. O que me parece pouco efetivo, porque se o cara vai lá na outra ação e comparece, a ausência dele anterior aqui perde totalmente os efeitos. Ao mesmo tempo, eu fico pensando, será que cabe alguma punição? É um ato temerário, faltar? Bom, mas se no processo, vamos chamar assim, principal, não teria o ônus só da presunção, será que a gente pode criar uma sanção nesse procedimento? Então, qual é a sua opinião, cara, sobre isso? O que acontece com esse depoente que ignorou a prova, o depoimento pessoal? Cara, você trouxe aqui dois posicionamentos. O primeiro deles, que considera a possibilidade de termos aí uma prova atípica, né, para ser valorada num outro processo. Se não me engano, é também o posicionamento do professor Alexandre Câmara, do nosso amigo Câmara, que considera esse ser um exemplo de prova atípica. E você também traz aqui uma opinião que, se não me engano, já é a opinião do Daniel Neves, né? Sim. Que considera ali a possibilidade de termos a confissão, embora nosso amigo Daniel tenha ressalvas quanto ao fato da confissão ser prova, mas enfim, está no Código de Processo Civil, Sim. né? Como ele diz, vamos jogar com as cartas que temos, que seria uma possibilidade, você trabalhar pela confissão para que o não comparecimento injustificado para prestar as informações do depoimento pessoal, caso de ação da produção autônoma da prova, tenha consequências práticas. Mas acho, embora a gente tenha a possibilidade do código, do juiz, determinar, inclusive, você vê que houve uma ampliação, né? O código hoje já permite que o juiz não faça apenas o interrogatório, mas que determine o depoimento pessoal. Então, a gente já teve, olhando, me afastando um pouquinho para ver de maneira sistemática, o legislador já sinalizou uma ampliação dos poderes instrutórios do juiz ali. Porque se no código anterior ele poderia determinar o interrogatório a qualquer momento, mas não o depoimento pessoal, considerando que ali uma das principais diferenças é que o interrogatório acontece a qualquer tempo e você não tem a possibilidade de combinar a pena de confissão, o que se faz no depoimento pessoal, no código atual o juiz poderia determinar de ofício o depoimento pessoal. Então a gente já teve, lato sensu, uma ampliação dos poderes instrutórios ali do magistrado. Não só para determinar o depoimento pessoal, mas em consequência disso também para imputar a pena de confissão. O que daria lastro, eu diria, para a segunda corrente, que é defendida, dentre outros, por Daniel Neves, de que o não comparecimento poderia caracterizar a confissão. Né? Mas eu acho difícil que você, por exemplo, assegure que a valoração vai acontecer apenas no segundo processo, porque 381, parágrafo 3º, não é perante o mesmo juízo. Você não tem a competência, por exemplo, funcional. O que dá, inclusive, asno ao indivíduo, muitas vezes, dá o que você chama de drible da vaca, né? Quando a prova não é... A gente vai tratar disso. Então, veja, eu sou propenso a mais pela opinião do Câmara, meio de prova atípica. Que é a opinião também, eu vi entrando aqui o professor Diogo Rezende, que é da FGV, a gente fez uma live e ele também foi nesse mesmo sentido da ideia de uma prova atípica, que não poderia ter a confissão, né, porque o juiz desse processo não valora isso. Exatamente. Então, eu entendo o raciocínio do Daniel Neves, meu amigo Daniel, né, que brevemente eu procurei expor aqui, entendo o raciocínio do Daniel, mas nesse ponto, pelo menos por enquanto, eu acompanho aqui o Alexandre Câmara e outros colegas. Entendo que ali você tem uma prova atípica que possível e provavelmente vai ser valorada
num outro processo. Uhum. E aí, veja que você vai considerar um outro processo pode ser num outro juízo, um outro juiz. Então, como é que você vai estabelecer a relação? Como é que esse segundo juiz vai dizer eu vou valorar negativamente o não comparecimento? São distintos. Sim. Você já tem essa dificuldade. De outro modo, que se você tivesse já imputado a pena de confissão, você limita a possibilidade de instrução do juízo novo, onde você está chamando, entre aspas, de processo principal, vai correr. Sim. E com mais um problema, né, Marcelo, que muitas vezes essa petição da produção autônoma da prova não delimita bem os fatos. Então você vai ter uma confissão sobre o que exatamente? Sobre todos os fatos narrados ou todos os fatos subjacentes àquele potencial conflito? Né? Você tem uma incerteza do que é a pretensão em si, sobre a qual recairia esse ônus da presunção de veracidade ou alguma coisa do tipo. Agora eu vou te fazer uma provocação de ordem hermenêutica, eu diria. Quando se diz que, nesse exemplo que você está colocando, de uma produção autônoma de prova, e aí você já disse, olha, qualquer dos meios. A gente admite, inclusive, o depoimento pessoal. Então, imagine que você tenha lá uma ação autônoma para produzir a prova, depoimento pessoal, o indivíduo não comparece, não presta as informações. Pelo que eu estou defendendo aqui, não caberia a confissão, né? E esse comportamento, essa ausência, seria apurada, o que a gente pode chamar, entre aspas, aí de processo principal. Uhum. Perfeito. Mas aí vem uma questão, qual é? A gente está considerando aqui uma cisão. Olhando para o código, a opinião que tem. Olhando para o código, você vê que o processo de conhecimento ele é estruturado para a produção da prova, né? A produção da prova é o coração do processo civil, o processo de conhecimento. E não é comum que você perceba lá as 4 fases relacionadas às 4 etapas de produção da prova. Então, veja lá, eu vou ter uma fase postulatória, que vai dar inicial, vai encerrar com a resposta do réu, e nessa fase postulatória o que você tem é a primeira etapa de produção, requerimento. Uhum. Depois você vai para a segunda fase, que é a fase saneatória, e essa segunda fase vai coincidir com a segunda etapa, que é a de admissibilidade. Aí você avança, tudo certinho, tá vendo? Aí você vai avançar para a terceira fase, que é a fase instrutória. E é na fase instrutória que você tem, supostamente, a produção da prova, salvo as situações de prova antecipada que você mencionou. E, ao final, na quarta fase, é que você teria a valoração da prova. Requerimento, admissão, produção, valoração. 4 etapas. 4 fases processuais. Postulatória, saneatória, instrutória e decisória. Então, se você pudesse cindir esse procedimento, o juiz só valoraria a prova na fase decisória. Uhum. Lá no final. Mas a vida tem mostrado que a gente não pode promover essa cisão. Você não compreende, interpreta para só depois aplicar. Aí a gente tem o que se chama de círculo hermenêutico, Marcelo. Não dá para cindir não dá para cindir em etapas, não dá para cindir esse procedimento. Qual é o efeito prático do que eu estou te colocando aqui? Não dá para sustentar que o juiz só decide depois de valorar. Isso acontece de forma conjunta. E se é assim, qual é o problema hermenêutico? Se você já está produzindo, você já está valorando. Embora você não decida, você já está valorando. O que ocorre é que isso pode não implicar prejuízo se você não tiver aquela competência para assegurar que será perante o mesmo juízo, muitas vezes perante o mesmo magistrado, que o que se chama de processo principal vai correr. Percebe a diferença? Claro. Então, esse é um problema de ordem hermenêutica que eu acho interessante. Não dá para cindir, você não valora só quando decide. Você está fazendo isso durante todo o processo. Quando você leu a inicial, quando você viu que a defesa não é tão séria assim para justificar a tutela de evidência, quando você viu não comparecimento injustificado, percebe? Você já está valorando a todo momento. Você sabe que na lei de arbitragem tem um dispositivo interessante
que, diferentemente do CPC, né, que muita gente diz que se aplica automaticamente à arbitragem e não se aplica, que diz o seguinte: se o árbitro intimar a parte para prestar depoimento pessoal e ela não comparecer, diferentemente da testemunha, que o árbitro manda uma carta arbitral com a ajuda do judiciário para poder conduzir ela para depor, o árbitro diz o seguinte: não vai ter a presunção de veracidade igual tem no CPC, no processo de conhecimento, processo comum de modo geral. O que fala? Diz que o árbitro levará em conta a postura do requerido quando for sentenciar. Então, veja, ele vai valorar nesse caminho. Ele vai somar com as outras provas, vai avaliar, e aí sim ele vai ver se a ausência impactou ou não impactou de verdade a convicção, né? Pronto, eu acho que aí, espero ter me feito entender, porque é um assunto complexo, requer lá um pouco de estudo, mas veja que espero que eu tenha me feito claro para a galera que está nos acompanhando, mas como a gente não é possível cindir, não é possível estabelecer em etapas que você primeiro valora, depois é que você vai decidir, não dá para fazer isso, é o que a gente chama de círculo hermenêutico, é tudo uma coisa só, à medida em que o comportamento está ocorrendo, você já está valorando, e muitas vezes ali mesmo é que você já está decidindo, como você não consegue fracionar, vai ser difícil justificar hermenêutica, né, em caráter hermenêutico, que esse primeiro juiz não valora o não comparecimento do indivíduo para prestar as informações. Ele valora. Ele pode não decidir sobre isso, mas que ele valora, com certeza. Disso eu não tenho dúvida. Agora, acontece que como você não preserva a competência ali daquele juízo para o processo principal, isso pode não se traduzir em prejuízo. Exatamente. Eu queria te fazer uma pergunta sobre arbitragem, porque é um tema que você também domina. Como é que você vê a produção autônoma da prova na arbitragem? Porque a gente tem a urgência, mas a gente também tem a possibilidade de produção autônoma por clareza da informação, para facilitar a autocomposição. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Olha, Marcelo, essa sua pergunta, cara, essa sua provocação é uma provocação que eu diria o seguinte: quem está estudando para concurso é uma pergunta de concurso. Por quê? Porque a hipótese é a seguinte, sendo bem didático, né? Você tem um contrato onde você tem uma convenção de arbitragem. E aí as partes dizem que, havendo um conflito, elas vão submeter esse conflito a um árbitro, ou a um tribunal arbitral. A pergunta que o Marcelo me fez é: havendo convenção de arbitragem, ou seja, as partes pactuando que o árbitro é o competente e não o judiciário, eu posso mesmo assim entrar com a produção autônoma de prova no judiciário? Essa ação no judiciário violaria a própria convenção de arbitragem, que remete às discussões ao processo arbitral? Essa é a discussão. E aí eu acho que a gente tem que separar, né, Marcelo, as situações. Porque me parece claro o seguinte: o que vale é a autonomia da vontade das partes, né? Eu desafio, assim, você me mostrar uma convenção de arbitragem que os contratantes tenham chegado ao nível de refinamento de dizer que, em caso de produção autônoma da prova, vai ser o judiciário ou vai ser... Não vai ter, provavelmente não vai ter. Se tiver, a partir de agora, em razão dessas discussões que estão surgindo, né? E aí, o que eu acho? Se for uma prova que esteja atrelada a essa natureza cautelar, ou seja, algo que eu preciso fazer imediatamente sob pena de perder a prova, eu não tenho dúvida nenhuma que a parte pode ajuizar a produção autônoma de prova no judiciário. E eu vou dar dois fundamentos. Primeiro, vamos apelar para a Constituição, a gente falar no artigo 5º, 35, né? O judiciário não vai se excluir nenhum tipo de lesão, ameaça de lesão, não vai ser excluído da apreciação do Poder Judiciário, acesso à justiça. Mas a lei de arbitragem, lá no artigo 22, prevê que o judiciário, antes de instituída a arbitragem, e quando a arbitragem é instituída, quando os árbitros aceitam a nomeação, antes disso, o judiciário pode deferir tutelas provisórias, cautelar ou até eventualmente antecipado. Veja, o que é a produção urgente dessa prova? Não é uma tutela cautelar? Então, a própria lei de arbitragem dá o subsídio legal, o lastro normativo, para que a parte, então, recorra ao judiciário, produza essa prova e depois, quando a arbitragem estiver instituída, o árbitro assuma de novo a rédea, né, desse processo, até
reveja a tutela, ou reveja a necessidade da prova, ou mande produzir de novo, se for possível, algo do tipo. Então, havendo urgência, não tenho dúvida nenhuma que não viola a convenção de arbitragem, ou seja, a parte pode entrar no judiciário. A grande bola dividida, né, a grande discussão, cara, é o seguinte: e quando não for urgente? Quando for aquelas hipóteses que a gente falou do inciso 2 e o inciso 3? Quando for para viabilizar um acordo, ou for para quando evitar ou justificar uma ação, né? Aí é fogo, porque tem parte da doutrina que diz: não, se você fez uma convenção de arbitragem, é óbvio, ululante, que você quis submeter tudo ao processo arbitral. Então, essa produção dessa prova tem que ser encaminhada à arbitragem. Por outro lado, tem parte da doutrina, e eu me incluo, né, defende o seguinte: veja, no processo, como a gente falou aqui, no processo de autônomo de prova, produção antecipada de prova, não há julgamento. Não há julgamento do conflito em relação ao qual se quis submeter à arbitragem. Não há valoração jurídica, consequências jurídicas sobre nada. O juiz não valora nada. Não tem vencido, não tem vencedores. O que há? Um direito autônomo de produzir a prova. Uma prova que pode beneficiar qualquer das duas partes. Então, o primeiro argumento é esse, né? Você não está falando do julgamento do mérito do conflito. Você está falando do direito autônomo de produzir uma prova. O segundo argumento, que me parece insuperável esse, é o seguinte: muitas vezes, Marcelo, a prova, até para que a gente tenha uma maior pluralidade, uma maior integração desse contraditório, vai envolver um terceiro. Um terceiro que não é parte na convenção de arbitragem. Você já tira de lá. E aí, nessa situação, você já fala: olha, como que eu vou entrar na arbitragem se envolve um terceiro que não é parte na convenção? Então, nesse segundo argumento, você também acha que já mata, né? O terceiro argumento é por uma questão de análise econômica do direito. Veja, você instaurar uma arbitragem, né, para poder produzir uma prova que eventualmente pode evitar a própria arbitragem, não faz muito sentido. E eu vou te dar um exemplo de uma situação que eu vivi prática que ilustra esse caso, ilustra essa situação. Eram duas mineradoras, né, enormes e em terrenos contíguos, né? E a discussão é se uma teria invadido por baixo da terra, né, o território da outra. Só que como é uma área muito grande e havia várias especificações técnicas, não era fácil afirmar que se houve ou não houve a violação. E o meu cliente, na verdade, ele não queria entrar com processo arbitral, porque é caro também. É muito caro em algumas situações, né? Dependendo da cláusula, que você prevê 3, ou até 5, ou até 7, é caro, né? E aí o que ele falou? Cara, eu só quero saber se o cara invadiu ou não o meu terreno. Então, faz sentido eu instaurar uma arbitragem para isso? E aí eu uso um outro argumento da Constituição. Lá no preâmbulo, o que o preâmbulo da Constituição fala? Ele preconiza a solução pacífica das controvérsias. O que a produção autônoma de prova faz? Viabilizar a autocomposição. Então, será realmente que sejam normas fundamentais do processo, seja pelo próprio preâmbulo da Constituição, não há uma ratio em que, se eu posso fazer uma produção autônoma da prova sem afetar a competência do árbitro, justamente para evitar um litígio? Eu acho que faz sentido, né? E o último argumento, uma questão de economia mesmo. Eficiência e economia. É muito mais econômico e muito mais prático, eficiente eu produzir essa prova no judiciário do que eu ter que constituir um painel arbitral, intimar as partes, o árbitro propor honorários e vir para poder produzir uma prova que eventualmente pode nem desandar ou desaguar no próprio processo do mérito da discussão. Então, é minha opinião no sentido de que a produção autônoma da prova no judiciário não viola a competência do árbitro ou o juízo arbitral. Show de bola. Outro tema aqui, outra bola que eu vou levantar, porque aí eu quero a sua opinião e tenho certeza que muitos advogados que nos acompanham estão aguardando por isso. Grande Zumar, nosso amigo Zumar, um craque. Ó a tua responsa aí, ó. Ave Maria, hein? Audiência mais que qualificada, grande Zumar. Recomendo o novo livro do professor Zumar, Superação. Junto com o Jobim, né? Junto com o Jobim, Superação e Extinção, né, dos precedentes. Realmente, mais do que recomendado. Muito obrigado, Zumar, pela audiência, viu? Nos honra muito. Meu amigo, eu vou lhe encaminhar mais uma provocação, porque, como eu dizia, há muitos advogados que têm essa dúvida. O que fazer no caso de indeferimento da prova? Então, vamos imaginar que o juiz tenha indeferido a produção de determinada prova e que você busque, por conta disso,
alegando a taxatividade mitigada, né, depor um agravo de instrumento para reverter e produzi-la o mais rápido possível. Tá, mas vamos imaginar que mesmo você dando essa, não vou chamar de migué, mas mesmo que você evoque essa argumentação, o tribunal mantém a decisão do juiz Wacol indeferindo a produção da prova. Então, naquele processo onde ocorre a instrução, eu tive o indeferimento da prova, apresentei, interpus o agravo de instrumento, o tribunal também indeferiu, eu não consigo ali produzir a prova. Tá. Eu poderia, neste caso, Por hora, né? propor, por hora. Ainda vai ter apelação às contrarrazões. Exatamente. Nesse caso aí, eu poderia, para não esperar chegar até a sentença, apelação, preliminar de apelação, que já que não foi o agravo, né? Eu vou tentar combater essa decisão, não agravável em preliminar de apelação, mas para não esperar até lá, caberia a ação autônoma de prova para eu conseguir obter esse resultado prático, dar um drible da vaca. Olha, cara, realmente esse é um ponto intrigante, né? Porque você imagina, vamos pensar um caso prático. Eu peço a prova pericial, processo normal, processo comum. Estou lá discutindo se o réu infringiu a marca do meu cliente. E as marcas são parecidas, eu preciso de uma perícia. Preciso da perícia para poder ver se tem conflito ou não tem conflito. Aí o juiz fala assim, indefiro a prova. Aí eu dou uma de maluco, porque não cabe, né? Eu agravo. E o tribunal fala, não cabe. Vamos pensar que ele fala, não cabe porque cabe para você para apelação. Você tem que alegar isso em preliminar de apelação. Tá, 1009 lá o parágrafo primeiro. Só que eu preciso dessa prova. Essa prova é fundamental para o meu direito. Mas veja, o juiz, o tribunal, de um modo geral, essa questão não está preclusa. Ela ainda vai ser revista pelo tribunal. Aí a pergunta que você me faz eu posso ir ali dar o drible da vaca e correndo entrar com uma produção autônoma da prova? Né? Eu já refleti um pouco sobre isso. Né? E tem uma coisa nessa equação que me incomoda um pouco. E eu vou te dizer o quê. Quando a gente lê lá o 382, diz o seguinte, na petição da PAP, da produção autônoma da prova, na petição o requerente apresentará as razões que justificam a necessidade de antecipação da prova. Tá? Uhum. Será que ele tem interesse de agir? Será que eu estando o tema ainda não precluso, estando o tema posto no judiciário já na outra ação, será que eu realmente tenho interesse, eu tenho necessidade sobre o binômio necessidade e utilidade, eu tenho interesse nessa produção autônoma da prova, se a prova justamente pode ser revista, a necessidade ou deferimento dessa prova pode ser revista pelo tribunal? Me parece que careceria a necessidade, faltaria interesse de agir. Né? E aí, boa colocação. Mas tem tudo na vida tem um jeitinho, né? Tudo na vida tem um jeitinho. A gente que é advogado, às vezes, tem que pensar numa solução. Pensar nisso. Construir. Você imagine que eu inclua um terceiro nessa produção autônoma da prova. Eu, por algum motivo, arrumo um jeito de dizer, olha, excelência, tem várias empresas me violando. E aqui eu vou querer uma produção autônoma, quero uma perícia contra essas 3. Eu acho mais difícil o ônus argumentativo para o juiz dizer que você não pode, afinal de contas, eu estou produzindo uma prova e são outros players, né, como requerido. E, eventualmente, eu poderia usar essa perícia, esse laudo pericial, se fosse favorável, como prova emprestada no meu caso, até porque o réu do meu caso participa lá. Então, a rigor, eu não gosto do drible da vaca. Eu acho que se for o drible da vaca, não. Tá? Agora, se eventualmente tiver algum substrato fático que justifique a participação de terceiro nessa produção da prova, talvez sim. E aí, eu te devolvo a pergunta agora. Eu falo o seguinte, essa PAP, essa produção autônoma de prova, tem que ser distribuída por dependência? Ou eu posso e devo distribuir a livre distribuição? Se você for distribuir por dependência, o efeito prático é que você vai inibir esse tipo de comportamento. Né? Aliás, a chance de você tomar uma multa por litigância de má-fé é enorme, porque o rol do artigo 80 não é nem taxativo. Mas, em outra medida, você vai lá para o 381, parágrafo 3º, quer dizer, não torna prevento uma coisa que... Eu estou pensando sobre isso também, né? Pô, não torna prevento o juízo a ação autônoma de prova. Sim.
Não é? Não torna. Mas aí, nessa hipótese, não vou tornar prevento o juízo, você propôs uma ação autônoma de prova, tem sentido dizer não vou tornar prevento o juízo. Eu nem sei se haverá o que se chama de ação principal. Por quê? Porque Sim. produzida a prova de maneira autônoma, eu posso evitar a propositura da demanda. É uma das hipóteses previstas no Sim. 381. Ok. Mas será que o contrário também permanece? Que é o que você coloca. Você já tem um processo em curso, e aí, ao invés de produzir a prova ali naquele processo, propor uma ação autônoma quando o processo já está em curso. Uhum. Eu vou pensar sobre isso, Marcelão. Vou pensar O sobre isso. Fred, o professor Fred, ele, não exatamente nesse exemplo, mas ele diz que é Eu, possível a eu, eu acho produção que é possível. Eu acho que é autônoma da prova possível incidental, vamos chamar num assim, processo que já está em curso, né? e ele diz que, eventualmente, a ação indenizatória, ressarcitória, ou a ação efetivamente onde se discute o mérito daquele conflito, Uhum. o termo que ele usa é esse, Fagocitose. fagocitaria a outra, né? Mas eu não sei se é nessa situação exata que ele fala, em que o litigante quer, na verdade, resolver o problema prático dele decorrente da falta de recorribilidade imediata da prova, do indeferimento de uma prova pericial, por exemplo. Talvez um terceiro que esteja envolvido aí, Sim. né? Vou pensar sobre isso. A questão do juiz, do 381, parágrafo 3º, já tinha chamado a minha atenção. Você não tem a prevenção quando a ação é autônoma, ela é anterior, mas agora o que a gente está colocando caberia uma produção autônoma de prova de maneira incidental, quando você já tem um processo em curso? Eu vou pensar sobre isso. Gostei da Eu provocação. acho esse um tema muito interessante. Eu acho que ele ele subdivide. Eu acho que Uhum. cabimento de uma incidental, eu acho perfeitamente possível. A questão é o cabimento da incidental para você... Ser distribuído por dependência, porque já haveria prevenção ali. Não, e mais, com a finalidade de ultrapassar aquele obstáculo momentâneo que você teve, que foi o indeferimento da perícia, justamente uma forma de você driblar esse revés momentâneo que você teve na ação. Esse é meu ponto. É isso para mim que eu tenho dificuldade de aceitar um pouco. Agora, assim, para isso você vai alegar o quê? Porque, veja, não dá para justificar pelo inciso terceiro, por exemplo, né? Vai muito pelo inciso primeiro aí, pela urgência, que Sim. você já evocou para sustentar o manejo do agravo de instrumento, uma Uhum. revisão imediata. E o tribunal já não concordou contigo, né? Não indeferiu, ou seja, não vou produzir agora. Não vou produzir a prova, não vou produzi-la agora, por quê? Porque não há urgência. Porque sustentar isso em preliminar de apelação para ter uma revisão diferida não esvazia a utilidade da produção da prova. Você já teve decisão do judiciário nesse sentido. Por quê? Porque quando o processo está em curso, você quis produzir a prova, o juiz indeferiu ali a produção imediata. Isso agora não dá. Vai ser lá na frente. Você apresentou agravo de instrumento, evocando a taxatividade mitigada, ali você já está evocando a urgência. Sim. E sobre a urgência, você já teve a manifestação do Poder Judiciário pelo tribunal, porque se o tribunal concordasse contigo, já tinha reformado a decisão do juiz agora, Claro. mas não fez isso. Aí você vai alegar o quê? A produção autônoma de prova incidental? Ok, eu também acho possível. Mas você vai propor essa ação autônoma de prova incidental, evocando novamente a urgência? Não, aí você pega um advogado criativo, que a gente sabe que existe, e ele fala o seguinte, ele distribui a livre, fala, excelência, tem uma ação em curso lá, realmente a prova foi indeferida, só que essa prova vai demorar 2 anos. E, excelência, eu acredito piamente que essa perícia, se ela for produzida, ela vai viabilizar um acordo. Seja eu, vou entender que eu estou errado e vou procurar o cara, seja ele. Então, meu interesse é em abreviar os nefastos efeitos do tempo. E eu quero, à luz do inciso 2, permitir a autocomposição. E o juiz lá não está me deixando. E aí a gente tem um problema, né? Porque o argumento, dependendo de como ele for desenvolvido, é criativo. Né? Ele fala, olha, eu não quero esperar 2 anos porque eu posso ter um acordo imediato. Vai o brinde da urgência com a autocomposição, né? Me ajuda. É um processo a mesmo para você, inclusive. Exatamente. Então, e ainda mais se for para um outro juiz que não está nem com a ação, fala, tá, defere essa perícia aí. Então, tem que refletir mesmo sobre todos os desdobramentos, né? Legal, legal. Eu vou pensar sobre isso. Bom, eu acho
possível a produção da prova de forma incidental. Você tem posicionamento do STJ, inclusive, né? Reconhecendo ali 3 vias para a produção da prova: a autônoma, a incidental e pelo procedimento comum mesmo. Acho que sobre isso a gente já teve posicionamento, inclusive, do Superior Tribunal de Justiça. Mas vou pensar sobre isso. É uma questão interessante. Como também me parece muito interessante a questão que você levantou do depoimento, né? Para alguns colegas, amigos nossos, seria ali uma situação de justificável imputação da pena de confissão pelo não comparecimento injustificado para prestar as informações, ou uma segunda linha a qual me filio, que é a da prova atípica, Atípica. possível e provavelmente valorada num outro processo, caso ele ocorra. São 2 questões interessantes. Marcelão, cara, voou, a gente já tem 50 minutos de Que live. isso, não é possível. Dessa Cara, vez, eu fiz inclusive uma experiência, porque eu sempre na abertura das lives leio o currículo do convidado, né? E aí, diversas vezes por conta disso, eu recebi alguns directs dizendo assim: poxa, que bacana, professor, o senhor recebe sempre pessoas de notável saber jurídico, que sabem muito e tal, todas são doutores. Eu fiz assim: ó, não, nem sempre as coisas caminham juntas. Você tem especialistas, você tem mestres que têm notável saber jurídico, mas não necessariamente por conta disso são titulados pela academia. Então, para desmistificar essa ideia, embora não seja o seu caso, mas para desmistificar essa ideia, eu vou passar ali o currículo do convidado no final. Sabe? boa. Eu quero que a impressão se dê pela exposição das ideias e pela argumentação. Não quero que o argumento de autoridade chegue antes pelo currículo. Vou deixar para Olha, ler no mas o final. meu, cara, o meu currículo só precisa ter uma frase: amigo É. do professor Marcelo Ribeiro. Já está suficiente. Ó, galera que está nos acompanhando aqui, ó. Marcelo Mazola, essa figuraça, é mestre e doutorando pela UERJ, professor da EMERGE, professor da ESA do Rio de Janeiro, coordenador do Núcleo de Processo Civil aí da ESA, membro do IBDP, da BDPRO, do Instituto Carioca de Processo Civil, né? Cara, eu tô falando, é o instituto ó, Becklaut, é o instituto mais, não vou dizer invejado não, mais disputado do país, pô. Inclusive eu estou pleiteando meu ingresso porque, por equívoco lá do pessoal da Não entrou Estácio, ainda? eu recebi meu diploma de doutorado com a naturalidade do Rio de Janeiro, cara. Que isso? Aí falei pro Câmara, falei: ô Câmara, aí, agora não tem jeito não, cara. Eu vou botar mais um dado no Lattes, mas Aí, ó. tive que esperar para O Beck tá retificar. dizendo aí, ó. O Beck tá dizendo aí, ó. Cara, o Beck tá me devendo uma live, cara. Eu tô tão irritado com ele porque ele tava lá no início com os probleminhas de internet e a Ah, gente tinha uma live histórica para fazer e acabou que não rolou. Então, foi no assim, início, mas já acho que já foi. resolveu já, pô. Já, Vou não, marcar agora eu tô live com ele. acompanhando a internet dele, tá voando, tá voando. Como é que tá voando? Ele disse que isso é para colocar no Lattes. Ó, o Marcelo ainda é perito judicial, mediador, autor de diversas obras, pessoal. E aí vou destacar 2: a tutela jurisdicional colaborativa, né? Essa daí, se não me engano, teve o prefácio do Fux. Foi. E E você também tem o manual de mediação e arbitragem com Humberto Dalla, né? essa tutela jurisdicional colaborativa, para minha felicidade, ganhou o prêmio, né, do IBDP, naquele de prêmios de dissertações e teses lá. Enfim, fiquei muito feliz. E agora eu lancei há pouco tempo o manual de mediação e arbitragem com o professor Humberto Dalla. E estou, assim, a todo vapor na minha tese, né, de doutorado, que eu vou falar sobre as sanções premiais no processo civil, né? E, enfim, desafio aí, mas muito trabalho pela frente. Ó, o Beck tá dizendo que achava que eu era carioca. Você sabe que Ah, eu levei um tempo para entrar na ANEP, na Associação Norte e Nordeste aqui de você é professores de híbrido, processo. híbrido. Porque aí o Beck ligou para mim e falou assim: pô, queria que você viesse para a ANEP. Aí eu falei: pô, para mim é uma honra. Ele disse: pô, mas pô, você faz uma falta danada aqui, né? Pena que, pô, você é carioca. Eu falei: não, Beck, eu sou baiano. Cara, Aí, pô, você de pro 2 dias a gente carioca, resolveu isso. pros baianos você é carioca, pros cariocas você é baiano, né? Loucura. Mas são 7, 8 anos já aí no Rio de Janeiro. É a minha segunda casa. Tenho muito carinho por vocês, também por essa razão. A empatia contigo foi imediata. Acho você um cara incrível, Marcelo. Você é muito talentoso, um cara super do bem, tem uma energia
fantástica, é um cara que consegue reunir didática, carisma, intelectualidade, simplicidade. Acho que a academia precisa muito disso. Não só da erudição, mas da simplicidade, da generosidade, sabe? E você tem algo que, na minha humilde opinião, tem se tornado mais raro entre os professores. Você gosta muito do que faz. A pesquisa, evidentemente, para você é um motivo de regozijo, sabe? Você gosta do que faz. E eu acho que o bom professor, assim como o bom profissional, é aquele que ama o exercício, é aquele que ama o que faz por amor também. Claro que a remuneração é importante, mas eu acho que você se destaca ainda mais por ter esse apego à docência, por ter esse amor pela pesquisa, o que reúne em você, profissional, características muito importantes, na minha opinião. Então, também por essa razão, cara, foi muito bom te receber, um bate-papo super produtivo. Tenho certeza que todo mundo aprendeu muito, e você expôs pontos polêmicos de maneira muito didática, sabe? Clara, com um roteiro. Dá para pegar essa live, quem assistiu aí depois, pega o caderno, assiste a live com o caderno, vai fazendo o roteiro do Mazola aí, você sai pronto para enfrentar problemas práticos da advocacia. Bom, amigo, eu vou lhe entregar aqui 2, 3 minutos para você fazer as considerações finais, novamente registrando o carinho que tenho por ti e a alegria que foi recebê-lo aqui no Projeto Live. Para quem chegou depois, fica sempre o recado de que a transmissão será disponibilizada aqui no IGTV e logo em seguida no meu canal do YouTube. Marcelão, é Amigo, contigo. obrigado, cara. Primeiro, é quase emocionante aí te ouvir fazendo as palavras. Eu dedico a nossa amizade, o exagero, né, a nossa amizade. Uma amizade que surgiu, para quem não ouviu, do processo, né? Do processo civil. As pessoas dizem que só tem os amigos de infância, são aqueles que, né, que ficam, mas eu, durante a minha vida, o próprio Beck aqui, o Zumar e tal, muitos outros, o Diogo, você principalmente aqui, permitindo esse intercâmbio de ideias, são pessoas, cara, que já fazem parte do meu ciclo de vida, assim, de diálogo, de conversar, se não diariamente, semanalmente, uma mensagem em grupos, né? Isso é muito legal, cara. E eu te admiro muito, assim, pelo seu trabalho, Valeu, seja na valeu, irmão. docência, seja no trabalho que você permite, abre o espaço, não só para pessoas mais novas, mas de outros temas, uma interdisciplinaridade, e isso eu acho muito legal. E eu concordo com você, Marcelo, que assim, talvez a humildade seja um ponto que eu não valorizo porque isso é automático meu, mas assim, a gente não sabe nada, cara. Sabe? O pouco que a gente sabe, a gente tem que compartilhar e É aprender isso aí, com os outros. A gente está sempre aprendendo, sempre é isso conversando, aí, sempre tendo ideias novas. Isso é um trabalho contínuo, cara, de aprendizado. Né? é Então, eu isso aí. realmente, cara, te agradeço. Queria estar aí junto contigo para te dar um abraço, a gente comer uma acarajé agora, tomar aquele Teremos, sacanagem da teremos Dadá. essa oportunidade. Vou Sabe te o levar lá. sacanagem da Dadá? Eu queria tomar um daquele, cara. Bom, teremos a oportunidade para isso. Marcelão, temos 2 minutos. Eu vou encerrar aqui a live Tá. com alguns versos. Espero que você saiba de quem estou tirando eles, esses versos aqui para encerrar a live de hoje. Litigar não é apenas defender os interesses do cliente, é atuar de forma combativa, estratégica e eficiente, extraindo de cada caso o melhor resultado. Meu irmão, um abraço para você, seja sempre bem-vindo, que o futuro nos reserve um encontro e que seja breve, hein? Tamo junto, irmão. Valeu, meu irmão. Abraço, Grande gente. abraço. Tchau, tchau. Se cuida. Tchau, tchau. Pô, galera, show. Show. Uma live leve, descontraída, com várias questões atuais, práticas e algumas polêmicas sobre a produção autônoma da prova. Marcelo é um craque, fico feliz de tê-lo recebido aqui, também feliz em ler mensagens de tanta gente querida, Lívia, Beclaut, Flávia, Zumar, uma honra tê-los aqui na live conosco, tá bom? Eu vou guardar para as próximas horas um anúncio, a gente vai ter uma live no domingo, dia 21, uma live especial com sorteio de livros, com muita gente boa chegando para conversar, vai ser uma live dinâmica. Eu vou receber alguns alunos também durante a transmissão. Fiquem ligados aqui no Instagram para saberem um pouco mais dessa live especial no dia 21. Por hoje é só. Fiquem bem em casa, fiquem com Deus. A gente se vê.